Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é a Lana, sou diretora da AB Consultoria Farmacêutica. Aqui é o Jorel, consultor técnico na AB. E hoje vamos para mais um episódio do quadro que vocês amam, o AB Tech. Nesse quadro nós falamos tudo sobre tecnologia para o mercado magistral. E esse é um conteúdo patrocinado pela Prime Software Soluções Inteligentes. Vamos deixar aqui o QR Code na tela para você saber mais sobre esse sistema. Sistema que a solução que eles trabalham hoje é o Prime Pharmacy, sistema incrível que vai oferecer tudo que você precisa para a sua farmácia. Bom, e o tema de hoje é qual, Jorah? Como evitar duplicidades de cadastro no sistema de gestão. Você atua na área já. Você já se deparou com a seguinte situação. Doutora, tá faltando matéria-prima X. Aí o pessoal lá da recepção, né? Tá dando falta na matéria-prima X. Não vendi porque não tem essa matéria-prima. E aí você vai verificar no seu estoque, tem a matéria-prima. Mas o que é que está acontecendo? Ela está fazendo orçamento com um nome similar a dessa matéria-prima, né? Então a gente vai ver que uma matéria-prima pode ter vários nomes atrelados a ela, e essa duplicidade de cadastro pode gerar vários problemas da farmácia com manipulação. Então, você quer evitar essas dorezinhas de cabeça, esses gargalos do sistema? Vem com a gente que a gente vai explicar tudo sobre como evitar essa duplicidade de cadastro no software de gestão. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui. São mais de 20 mil inscritos, o maior canal do mercado magistral. E que honra ter você aqui conosco. Teu comentário é muito importante aqui pra gente. Deixa aqui teu like se esse vídeo foi interessante para você. E é importante clicar aqui nesse sininho, que toda semana você vai ser notificado de novos conteúdos. Se inscreve, tá? Se inscreve. Se você não se inscreve, o que é que acontece, A Jora? base quebra. A base quebra. Quem já atua na área vai entender, quem não atua na área. Se Não você quero saber. não queira saber, ótimo, perfeito. Então vamos lá. Jora, quais são as consequências? Explica um pouquinho para a galera quais são as consequências de ter duplicidade de cadastro no sistema. Então, né, essa duplicidade é justamente pelo que a Alana tá falando aí, de ter um mesmo objeto, uma mesma matéria-prima com nomes diferentes. Eu gosto sempre de usar o exemplo. Aqui nós chamamos de macaxeira. Macaxeira. No resto, em alguns outros locais do Brasil, é Ah, aipim, tá! entendeu? Verdade. Então é a mesma Barriga da raiz. grávida já pensa naquela macaxeira Frita, cozida. não, a Ai, frita, é bom. É a mesma planta, é o mesmo, o mesmo alimento, mas são plantas, são nomes completamente diferentes, porque existem povos que falam de uma forma diferente. Isso acontece também com matérias-primas, e tá? com pessoas, E com por pessoas. exemplo. Jorel e Jorel. Nossa, foi Foi muito longe. de idade. Pior que tem gente, é um off-topic aqui. Tem alguns clientes que acharam que meu nome era Joro mesmo, de tanto que a Lana fala Joro. Gente, é porque ele é muito internet, né? Vocês não acham? Vamos lá, vai. Continua com o Sim. teu exemplo clássico, vai. E tem algumas matérias-primas, principalmente as de origem vegetal, que tem mais de um nome. Tem um nome científico, tem um nome popular, tem mais de um nome que realmente é possível ser prescrito. E isso pode gerar algum tipo de confusão, tá? Principalmente para quem não conhece tanto aquela matéria-prima em específico. Então, com o passar do tempo, na hora que vai comprar, na hora que vai se utilizando, vão se criando registros no sistema desses nomes. Por exemplo, vamos dizer que na sua farmácia você tem o registro de aipim e o registro de macaxeira, mas as duas são a mesma coisa. Mas você acaba usando só um. E aí, quando um deles acaba, mas você ainda tem o registro do outro, né? E aí você tem estoque do outro, mas você não sabe que são as mesmas coisas. Então, por isso que existe essa dificuldade de gestão de estoque quando você não une esses nomes É, à mesma matéria-prima, tá? exatamente. É como se você fosse unificar uma linguagem, né, no teu software. Isso vai implicar, vai refletir diretamente nos processos da tua farmácia. Se eu vou ali buscar no software uma matéria-prima X, por exemplo,
Vamos usar o exemplo do Morozil, né? Uhum. Tá cadastrado o Morozil como citocinensis, que o Morozil é Morozil, né? O nome comercial. Mas tem lá um cadastro como citocinensis. Aí você vai buscar ali o citocinensis, você deu entrada no citocinensis, no Morozil como citocinensis lá. E aí, se esse Morozil não tiver vinculado ao citocinensis, o que é que vai acontecer? Se você for buscar o Morozil, vai estar zerado no estoque. Poxa, eu não tenho Morozil, então vou comprar mais. Olha isso. Olha o problema do sistema de gestão. Uhum. Então, geram séries de consequências de adquirir matéria-prima mais que o necessário, matéria-prima duplicada. Uhum. Acontece Sim. demais. Então, você tem que unificar, unir todos os nomes de um único produto, tá? Exatamente. Então, como a Lana disse, a possibilidade de uma compra duplicada, justamente por você achar que está faltando, né? Quem nunca você vai fazer até às vezes, por exemplo, nomes de marca, né? Um produto específico que tem uma função de correção de pH, né? Só que aí a molécula química dele é, sei lá, AMP, né? Uhum. Você já tem esse produto de correção de pH, né? Mas aí você, sei lá, vê uma propaganda, o teu funcionário não conhece essa matéria-prima por esse nome de marca, e ele vai lá e diz, tá faltando. Aí você vai lá e compra um outro com outro nome. É importante lembrar que o cadastro, essas matérias-primas têm que ter realmente a mesma molécula química. Só a função não, você não pode Isso. vincular, tá? Mas nesse exemplo que o Jorel deu, muito bacana, por exemplo, a MP. De repente, lá no teu estoque, ele está escrito com o nome químico, o nome da molécula química. Normalmente vem a MP mesmo, mas um exemplo. Nome da molécula química. E no teu sistema tem a MP. Então, o ideal, se ele está cadastrado lá no teu estoque físico, com o nome da molécula química, é importante lá no teu sistema você ter também vinculado ao AMP o nome da molécula química. Você está entendendo? Para não haver aí gargalos em termos de duplicidade de estoque, de orçamento, Uhum. tá? De Que também é uma falha que interpretação mesmo. acontece muito, né, nos orçamentos. Uhum. E você achar, como a gente até já falou aqui, de achar que essa matéria-prima acabou, mas na verdade você está pesquisando com outro nome, né? E você não fez essa junção em um mesmo cadastro, e aí acabou que você tem, só que você está procurando com outro nome, Perfeito, tá? é isso. Então, vamos conversar, George, sobre, primeiramente, assim, a gente deu alguns exemplos, mas é importante deixar claro, né, quais as formas de nomenclaturas relacionadas à matéria-prima. Fala um Pronto. pouquinho para o pessoal. Então a gente tem, sim, simplificado, né? Três grupos muito comuns na farmácia, né? Os minerais, os derivados vegetais e os derivados microbiológicos, né? E também aqueles que são puramente sintéticos, tá? E eles, por terem essas origens, eles podem ter nomes específicos, né? Ele pode ter somente um nome científico e você conhecer ele por esse nome No científico. caso dos derivados vegetais, né? Também é muito comum em cepas, né? Uhum, Então você chama pelo nome científico daquela cepa. uhum, Lactobacillus acidófilos é o nome científico daquele micro-organismo, uhum. tá? Do mesmo jeito que, por exemplo, um extrato de planta, como por exemplo o Morozil. Morozil é um nome fantasia, é um nome comercial criado pela empresa para vender aquele extrato padronizado X, né? Mas ele vem de uma planta. Qual planta? Citrus sinensis. Então existe ali um segundo nome, mas que na hora de fazer o cadastro, quem é que é o majoritário? O Morozil. Se um prescritor prescreve Morozil, você tem que atender Morozil, Exato. tá? E existem muitas plantas que são chamadas de formas diferentes além do nome científico, né? Tem o mesmo nome científico, mas dependendo do local onde você esteja tratando, ela tem um nome popular, tá? Como, por exemplo, o aipim e a macaxeira, né? Que são a mesma planta, mas têm nomes diferentes. E isso também acaba acontecendo. O boldo Por silvestre. exemplo, é muito comum, já vi muita prescrição de vir do médico, né? Por Uhum. incrível que pareça, o prescritor colocar babosa. Sim, Colocar babosa, olha isso. a Sendo que babosa. ele se refere à aloe vera. Se chega babosa na farmácia
e essa nomenclatura não tiver vinculada à aloe vera, um atendente que não é experiente pode achar que não tem. Sim. O nome babosa, ele tá nos compêndios, ele tá na farmacopeia como também sinônimo da aloe vera, que é o aloe vera mais próximo do nome científico. E aí, como todos os extratos que vêm do fornecedor vêm como extrato glicólico, extrato seco de aloe vera, se tornou mais comum a aloe vera, né? Mas ele pode muito bem escrever babosa. E você, como farmácia, tem que saber e tem que alimentar o sistema para que isso não passe desapercebido. Isso acontece muito, gente. Um outro exemplo para fechar essa parte com as próprias bases. Por exemplo, existem várias formas de você ter uma base second skin com várias ceras. Então, eu posso criar uma nomenclatura da minha base, dessa base second skin, que significa segunda pele, se eu manipular com a cera polibase cristal, né? Eu posso colocar uma das nomenclaturas polibase cristal. Se eu trabalhar com oliva em mil, eu posso incluir base oliva em mil e vincular a essa base second skin. Outra nomenclatura que eu posso vincular, base com cristais líquidos. Então, olha isso, assim, na manipulação, que eu acredito que seja um grande desafio, é essa variedade de nomenclaturas. Então, quantas vezes você pode estar perdendo por conta de não ter essas nomenclaturas unidas em um único produto, né? Obviamente, desde que esse único produto essas nomenclaturas tenha a mesma característica desse produto. Exatamente. Um clássico, creme Laneige, eu posso usar como creme aniônico, creme base aniônico, tá? Então, se chegar uma receita com creme base aniônico e eu não entender que esse aniônico é o Laneige que eu tenho na minha farmácia, eu não vou conseguir, né, vender. A vendedora não vai conseguir fazer um orçamento. Então, à medida que se ela colocar lá base creme aniônico, automaticamente vai puxar a minha base Laneige. O sistema vai entender que eles são sinônimos, tá? E onde que você pode encontrar essas informações? Aqui eu coloquei 2 exemplos No mais caso práticos. dos derivados vegetais, né? Isso, 2 exemplos práticos que são o que acontece mais essas dúvidas, né? Que são os derivados vegetais. Perfeito. Coloquei aqui o bolo do Chile. Isso aqui é um informe técnico, é um recorte do informe técnico do fornecedor, tá? É uma das fontes que você pode conferir se é realmente um sinônimo, se é algo parecido. Existem as farmacopeias, tá? Então você pode ter você tem aí à sua mão várias referências. Então, aqui, por exemplo, no boldo do Chile, né? Extrato seco do boldo do Chile. Nome popular, boldo chileno, boldo com U, tá? Então, e são todos nomes que podem acabar sendo prescritos e você precisa entender que é a mesma coisa. Parece, assim, um pouco redundante, mas para quem não vive com tanta ênfase essa variedade de nomes para uma mesma coisa... Quem não tem tanta vivência no mercado, né? Boldo chileno e boldo, será que é a mesma coisa? É um pensamento super viável, tá? Um outro exemplo, a ashwagandha, que o nome da planta, o Withania somnífera, só que o nome que a gente mais utiliza é o nome popular chamado ashwagandha, mas também é ginseng indiano, tá? Então são 3 nomes para a mesma matéria-prima, ok? Perfeito. Então, é importante a gente entender isso, entender onde é que procura, para aí sim alimentar. De preferência, alimente o sistema antes da farmácia funcionar. Então, você que está aí prestes a abrir, é uma ótima oportunidade para você alinhar essas questões. Assim que você compra, já vai pesquisando os sinônimos da matéria-prima que está chegando. E assim, o sistema ele pode vir com um banco de dados e já Sim. pode vir alimentado, mas é importante você estar sempre atualizando. Sim. Quem migra sistema também, quem está em fase de migração, também é uma excelente oportunidade de você estar ajustando essa etapa, tá? Isso. Nessa etapa de inclusão, de associação dos sinônimos. Na prática, Jarrell, vamos lá, como é que o usuário do sistema ele vai informá-lo que o nome, por exemplo, ashwagandha
é sinônimo de ser indiano? Como é que eu vou saber, né, como é que eu vou informar o sistema que o Unanet tem um sinônimo de creme aniônico? Vamos lá, vou mostrar para o pessoal. Vamos lá. Chegamos no nosso belíssimo Farmacier. Então, nós estamos falando sobre cadastro de produto. Então, para onde que nós vamos? Para a aba cadastros, para a aba produtos. E aí, como a gente está falando de... A propósito, não é a primeira vez que nós vamos para essa janela, né, Diora? Não Ó, mesmo. aproveita esse quadro maratona. Esse é o número 18. 18. Então você tem aí mais 17 vídeos para maratonar. Ah, Lana, não é o sistema que eu uso, mas quando você tem um sistema de referência, você pode estar aplicando, inclusive, no seu sistema, né? Muitas vezes o sistema pode ter opção assim. Para farmácia, eu sou até suspeita para falar, porque é um sistema muito completo. Então, pode acontecer de algumas funções aqui não ter em algum sistema mais simples, né? Mas é importante você ir se familiarizando e, de repente, ver até a possibilidade de migrar para um sistema mais completo, gente. Porque, assim, vou fazer até um parênteses aqui na aula, é importante, tá? Porque eu me preocupo muito com o resultado de vocês, né, na farmácia. E o sistema, ele impacta muito, né? A escolha do sistema impacta muito no resultado. Então, lá, 3 anos atrás, você tinha uma necessidade, né, de um sistema mais básico, que te supria. Mas conforme a farmácia vai crescendo, né, você precisa de novas funcionalidades, você precisa de um sistema mais prático, rápido, um sistema com bom suporte. Então, é importante você rever, porque o sistema ele pode estar travando o teu processo. Então, vale a pena, vou deixar aqui o QR Code na tela, tá? Eu estou falando porque, de fato, nas nossas consultorias, nas nossas visitas técnicas, a gente sabe que a maior parte das vezes o gargalo está no software de gestão. Quando você tem um software de gestão ruim, é muito complicado de ajustar processos, né? Uhum. Então, uma possível solução é a migração do sistema. E quando fala em migração, você que tem um outro software de gestão, conheça aqui, marque, agende a sua demonstração com o Prime Pharmacier, que você vai ver quanto esse sistema é incrível, tá? E vale a pena você realmente rever essa mudança, tá? Para ajustar teu processo com maior facilidade em tudo, né, Jorel? Sim. Em precificação, em cadastro, em controle de processo, como a gente já falou muito aqui. Sim, Ok? processos internos, tem até parte financeira, nele, atendimento online, tem muitas coisas que a gente pode Total. fazer. Perfeito. Então vamos lá, Jorel. Vamos lá. Então, continuando, eu tinha clicado já em cadastros, produtos, insumo alopatia, ficha do produto. Lembrando, né? A Lance deu aqueles exemplos dos cremes bases, né? Aqui no insumo alopatia, ficha do produto, inclui não só as matérias-primas ativas, também tem as bases, os recipientes, os adjuvantes, então é todo mundo aqui, certo? Então, ficha do produto. Então, vamos para o exemplo da ashwagandha. Eu fiz um cadastro rápido aqui, só para a gente conseguir demonstrar o ponto desse vídeo, tá? Então, se vocês verem aqui, não existe lote, não existe nada, ok? Então, é bem intuitivo até. Tem aqui uma barra cinza com várias abas, que futuramente a gente vai estar falando também com vocês. Deixa aqui teu comentário se você quer saber mais sobre essas abinhas. Sim, do que cada uma delas é, inclusive. Então, tem uma aba dessas que se chama sinônimos, certo? Então, é só clicar aqui. Como vocês podem ver, não tem nada cadastrado. Então, eu vou cadastrar esse novo sinônimo para ele. Então, eu venho aqui em mais e vou colocar um nome, né? Como é um sinônimo novo, eu vou lá e cadastro este sinônimo novo. Que, no caso, vai ser gin. Sim, eu sempre escolhendo as palavras mais difíceis. Certo. Então, Enter. Enter mais uma vez, porque eu estou criando este cadastro. Isso é indiano. Como é que eu quero que ele saia no rótulo? Posso querer que ele saia ashwagandha. E aí ele tem algumas informações aqui abaixo, tá? Primeira delas, usar quantidade específica mínima e máxima diferenciada por sinônimos. Isso é muito importante. Alguns sinônimos, eles variam a concentração. Por exemplo, o extrato de ginseng indiano que eu estou comprando. O quanto de
Tânia Zídeos, ele tem diferente do ashwagandha que eu estou Perfeito. comprando. Então você consegue aqui personalizar o quanto de mínimo e inclusive o fator de equivalência. O quanto que o ginseng indiano ele está equivalente à minha ashwagandha, né, ali num marcador fitoquímico. Então você faz ali, é como se fosse um fator de correção, basicamente, tá? Então aí você só clica em incluir e alterar. Qual seria o jeito errado de você fazer? Criar um novo cadastro com o nome de Isso, ginseng. isso, Aí ficaria o quê? Duplicado, porque aí teria dois nomes diferentes se referindo ao mesmo insumo. isso. Então, o jeito certo é exatamente assim. Você, a partir do nome principal, você vai nesse nome principal e cria sinônimos vinculados a esse cadastro. Isso. Combinado? E aí você pode ir fazendo vários, que a gente sabe que tem mais de um sinônimos, e ir colocando essas informações. Uma dica que também é muito boa, o DCB. O DCB de uma molécula, ele é sempre o mesmo. Então, Perfeito. isso ajuda você a se guiar e dizer realmente é um sinônimo ou não. É que significa o código da denominação comum brasileira. Isso. Então, é um número fixo. Isso você vai estar sempre colocando ele, mas com nomes diferentes. Perfeito. Então, você farmacêutico, profissional da área, você vê o quanto é simples evitar determinados gargalos. E mais uma vez, o sistema de gestão vai fazer mas toda a diferença na solução e na prevenção de problemas relacionados a processos, como nós colocamos aqui, tá? Então, usa o teu sistema de gestão a seu favor. Usa o Prime Pharmacier, que vai fazer toda a diferença no dia a dia da tua farmácia. Ok? E é isso. Se você gostou, curta, compartilha, comenta aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau!